Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos então para a nossa revisão da unidade 7. Se vocês quiserem pegar então o livro de atividades, eu peguei de lá o conteúdo para fazer os recortes para os slides dessa videoaula. Então, a gente lembrando também que é a primeira revisão do quarto bimestre, né? E nessa unidade 7 a gente está falando aí de reino animal e a gente trabalhou aí com os filos dos invertebrados. Então, lembrando lá que todos os animais são eucariontes. Então, material genético dentro lá do núcleo. Todos os animais são heterótrofos, ou seja, necessitam de outros seres para poder se alimentar, não fazem fotossíntese. E todos eles são multicelulares, então tem aí mais do que uma célula, né? Multicelulares. São divididos em dois grupos principais, invertebrados e vertebrados, e a gente trabalhou então com os invertebrados nessa unidade 7. Então, o primeiro grupo ali, que é o grupo menos complexo aí na escala evolutiva, é o filo porífera. Então, eles têm esse nome ali porque eles têm os poros, né? Poros são os orifícios por onde a água vai passar. E eles possuem células ali que são chamadas de coanócitos e eles são filtradores. Então, eles filtram ali o oxigênio da água, filtram o alimento que eles precisam, que eles necessitam, os nutrientes que eles necessitam, né? Então, por isso eles são chamados de filtradores. Lembrando que esses animais ali são as esponjas, né? São aquáticos, sésseis, então sésseis são fixos lá no substrato, né? Bentônicos lá no fundo. Lembrando também que eles têm um esqueleto formado por espículas, que são os minerais, então é o esqueleto rígido, ou por espongina, que é aquele esqueleto que é mais macio. E tem grande capacidade de regeneração. Vamos lembrar aí que se eles perderem aí uma parte do organismo, essa parte pode se reconstituir, se regenerar, dando origem aí a um novo indivíduo. Tipo de reprodução pode ser assexuada, então aquela lá por brotamento, lembra lá que sai um brotinho do organismo, com o passar do tempo esse broto cai lá no substrato e cresce um novo organismo. Ou sexuada, então eles liberam lá os gametas masculinos até chegar lá numa esponja, né, que tem o gameta feminino e ocorre a fecundação. Importância ecológica, lembrando sempre lá da teia alimentar, né? Mas também aí questão do abrigo, serve lá de abrigo para alguns animais, outros animais, né? E local de reprodução aí para outras espécies. São bioindicadores de poluição pelo fato deles serem filtradores e estabelecem aí relações harmônicas com microalgas. Então, essas microalgas utilizam aí as esponjas também como proteção. Na sequência, então, outro filo Quinidária. Então, lembrando que esses animais aí tem o corpo gelatinoso, por exemplo, as algas-vivas, as anêmonas, os corais. E a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, a gente já comentou a respeito. Tem células aí chamadas quinidoblastos, então essa é a grande característica desse grupo. E no interior dessas células tem o nematocisto. Então, o que é o nematocisto? É um local ali onde tem uma substância urticante usada para proteger e para capturar as presas, né? Capturar o alimento. Todos os animais desse filo são aquáticos, a maioria vive lá no ambiente marinho, mas tem lá de água doce, né? Os que são fixos no substrato são chamados de pólipos, por exemplo, lá os corais. E os que são livres lá são chamados de medusas, por exemplo, as águas-vivas. Importância ecológica, sempre teia, né? Teia alimentar, abrigo, proteção, enfim. Lembrando aí com relação à poluição, que quando acontece aí o aumento da temperatura em função do aquecimento global, né? O aumento da temperatura dos oceanos, pode acontecer um branqueamento dos corais. E aí os corais
na associação com as algas começam a morrer e daí, consequentemente, os corais morrem também, né? Porque a alga acaba... a alga é responsável por dar os nutrientes para os corais, e daí elas morrendo, esses corais ficam sem os nutrientes. Outros grupos, então, nesse caso aqui a gente vai falar dos grupos conhecidos como vermes. Então tem um filo aí que é o filo dos plateumintos, que são os vermes achatados, e depois a gente vai falar dos nematódios, que é o filo dos vermes cilíndricos. Então, os plateumintos, corpo mole e achatado, como eu falei, existem espécies lá que vivem livremente, mas tem espécies parasitas, tem os dois tipos de reprodução, então depende aí da espécie. Exemplos, né? Tem a planária, que é esse exemplo aqui, que é um plateuminto que é livre, não é parasita, e tem o esquistossomo, que é aquele verme lá que causa a esquistossomose ou barriga d'água. Importância ecológica, então eles podem ser parasitas de vários animais, né? Atuam na decomposição da matéria orgânica, aqueles que são livres, mas sempre lembrando aí das teias, tá? As doenças, então, esquistossomose, que eu comentei com vocês, que é aquele da barriga d'água, aquele que precisa lá do caramujo bionfalária, para poder, ele é um hospedeiro intermediário, para depois ir para o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. E tem a teníase e a cisticercose, que são duas doenças, né? Então, causadas pela tênia. Então, lembrando lá que a tênia solium é aquela causadora lá da teníase, quando a pessoa ingere a carne de porco, né, mal cozida, então tênia solium, e a tênia saginata é aquela que fica lá na carne do gado. Então, quando a pessoa ingere aquela carne que esteja contaminada com os ovos da tênia saginata, ela também pode desenvolver a teníase. Então, tem essas duas diferenças. E a cisticercose, daí é aquela doença causada somente pelos ovos da tênia solium. Então, os ovos acabam parando em algumas regiões do organismo, tipo nervo óptico, enfim, tá? Então, a doença é a cisticercose somente da tênia solium. E aí, os vermes cilíndricos, que são os nematódios, então, o corpo alongado, cilíndrico, as extremidades são mais fininhas ali, como, por exemplo, nas lombrigas. Existem lá o de vida livre e os parasitas, né? Tem os exemplos aqui, então vamos começar ali falando do ancilóstomo, que é responsável pela doença chamada ancilostomose ou amarelão. É aquela doença lá, não sei se vocês se lembram, mas é aquela doença relacionada àquele personagem lá do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Então, o que acontece? Esse personagem lá, Monteiro Lobato dizia, né, nas suas histórias, que era um personagem que tinha muito preguiça, ele era muito fraco, mas era porque era um personagem que tinha essa doença ali, a ancilostomose, ou amarelão. Então, as características dessa doença. A pessoa que tem esse parasita dentro do organismo, ela tem hemorragias, então por isso que ela vai ficando com um aspecto amarelado, porque ela perde sangue. Então, é por isso que chama-se, no popular, amarelão, tá? O verme, ele fica no solo e a pessoa que anda ali descalça, o verme penetra pela pele e daí se instala no organismo da pessoa. E a ascaridíase, que é relacionada, então, é uma doença relacionada ao verme lombriga, né, a Ascaris lumbricoides. Então, é relacionada aí à contaminação dos alimentos, né, mal lavados, enfim. Então, uma doença ascaridíase. Importância ecológica, sempre, então, tem alimentar, né? Mas aí tem os que são importantes para a fertilidade do solo, que decompõem aí a matéria orgânica no solo. Falando então agora do filo dos moluscos, lembrem-se que molusco quer dizer corpo mole, então eles podem lá ter concha ou não para proteger o corpo. Existem lá os de ambiente aquático, mas tem também os de ambiente terrestre. Eles têm vários grupos aí, a gente trabalhou com 3 grupos, que são os gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Então, lembrando lá que gastrópode é aquele que tem o estômago nos pés, né? Então,
o pé, a cabeça e a massa visceral. E lembrando que podem ser os caramujos e caracóis, que tem aquela concha protegendo, mas as lesmas não têm a concha. E que um aspecto importante é que eles têm rádula, que é aquela estrutura responsável por raspar os alimentos lá. Os cefalópodes são os que têm lá os pés ligados à cabeça. Então, lembrando que os polvos lá não tem concha, né? Nas lulas a concha é interna e os náutilos a concha é externa. Eles liberam lá aquela substância, né, para poder fugir dos predadores, então é parecida com o nanquim, então é uma característica importante. Os bivalves são aqueles que têm a concha formada por duas partes, então são duas valvas, né? Eles têm o pé lá utilizado para rastejar e para cavar, normalmente eles são fixos. E o que é importante deles aqui é que eles têm os sexos separados e os exemplos, né? As ostras, os mariscos, os mexilhões. Então lembre-se que eles são espécies que são filtradoras. Agora o filo dos anelídeos. Tem esse nome porque o corpo é formado por anéis, né? Vários segmentos ali. A classificação deles que a gente utiliza aqui é com relação às cerdas, né? Aqueles fiozinhos que eles têm no organismo ou não. Então, por exemplo, aqui, lembre-se que quetas quer dizer cerdas, né? E o A ali quer dizer não. Então, os que não têm cerdas, ali, né? Aquetas, exemplo, sanguessuga. Os que têm poucas cerdas, então óligo é pouco, né? Então poucas cerdas, por exemplo, a minhoca. E os poliquetas, muitas cerdas, por exemplo, nereides. Tá? A importância ecológica, a gente sabe aí que as minhocas são importantes da composição do humus, né? Deixando o solo fértil. E também aí a famosa importância das teias alimentares, equilíbrio ecológico. Penúltimo grupo, né, penúltimo filo dos artrópodes, então é o grupo aí que tem mais espécies, né, maior biodiversidade aí. O corpo é formado por segmentos e tem as pernas ou patas articuladas, então por isso que é artrópodes, articulado. Característica importantíssima aí desse grupo é o exoesqueleto. Então eles têm um esqueleto externo. Esse esqueleto é formado por quitina, é um esqueleto que não cresce junto com o animal. Então o que acontece? O animal de tempos em tempos, à medida que vai crescendo, vai deixando esse esqueleto e vai formando um novo. Então essa troca de esqueleto é chamada de muda ou equidise. E o esqueleto que foi abandonado é chamado de exúvia. Com relação aí à classificação. Então, os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen e tem as 6 patas. Lembre-se do desenvolvimento direto, que pode ser lá sem metamorfose, ou indireto, que tem os 2 tipos, né? Metamorfose completa ou incompleta. Os crustáceos têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax, o tórax é junto com a cabeça, é fundido na cabeça. Então, cefalotórax e abdômen, vários pares de pernas, não vai depender ali da espécie. O exoesqueleto deles, dos crustáceos, tem uma substância importante que é o carbonato de cálcio, que faz com que seja ainda mais resistente, né, do que somente com a quitina. Lembre-se também dos animais que fazem parte desse grupo, né, dos crustáceos, então siris, lagostas, caranguejos, né. Os aracnídeos têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen também, assim como os crustáceos, mas eles têm 4 pares de pernas. E eles têm as quelíceras e os pedipalpos, lembre-se lá a função deles. As aranhas, então tem as fiandeiras, que são responsáveis pela formação lá das teias, né, confecção das teias. Lembre-se também que tem os escorpiões que fazem parte desse grupo.
E aí os dois últimos grupos, que são os diplópodes e os quilópodes. Diplópodes, 2 pares de patas lá em cada segmento, e os quilópodes, 1 par de patas por segmento. Diplópodes, lembre-se lá dos piolhos de cobra, né? Eles se alimentam lá da vegetação que está em decomposição. E os quilópodes, as lacraias, ou chamadas também de centopeias, né? Não esqueça que tem uma forcípula lá, tem forcípulas na cabeça, no par, usadas para injetar veneno aí nas presas, tá? Então, centopeias são peçonhentas. E o último filo, que é o filo dos equinodermos. São exclusivamente marinhos, tem esse nome ali, equino quer dizer espinhos, né? Então eles têm espinhos no corpo, o esqueleto deles interno é calcário, e eles têm o sistema ondulatório. Essa que é a grande importância aí desse grupo, tá, gente? Porque é o local onde circula a água e que realiza todas as funções vitais do organismo. Lembre-se que tem as bolachas da praia, as estrelas do mar, os lírios, os ouriços, né, o pepino do mar. Que os ouriços do mar têm a lanterna de Aristóteles, que é aquela estrutura que é responsável também por raspar os alimentos, assim como a rádula faz isso lá nos moluscos, né? Então aqui também a lanterna de Aristóteles tem essa função. Importância, pense que são animais lá do fundo, né, dos mares, então eles auxiliam a revolver lá os sedimentos do fundo do mar e faz com que quando eles mexem lá nesses sedimentos, as outras espécies conseguem alimentos. Tá? Outra importância é que eles fixam o carbono presente na atmosfera, porque eles têm lá no seu esqueleto o carbonato de cálcio. Então é bem importante nessa situação e também, claro, nas cadeias alimentares. Gente, bastante coisa, mas tenho certeza que vocês vão dar conta, hein? Formulário vale 5 pontos e bora para a próxima unidade. Beijos, até lá!